Ela permaneceu em um silêncio inquietante por longos 7 meses, à deriva e esquecido além do nosso sistema solar, até desaparecer completamente após décadas transmitindo dados da beira de tudo. A NASA temia o pior. Será que sua espaçonave, de 1977, finalmente se apagou para sempre? Então, do vazio, surgiu um sinal. Não apenas um fraco lampejo, mas uma transmissão completa, uma mensagem que deixou os cientistas perplexos. Teria sido uma falha no sistema, ou a prova de que a Voyager 2 encontrou algo que sempre suspeitamos que estivesse lá fora? Fique até o final enquanto decodificamos esse mistério cósmico. À beira do sistema solar. Imagine uma espaçonave solitária, lançada quando ainda lidávamos com disquetes, agora enviando sinais da borda do desconhecido. A história começa em 20 de agosto de 1977, quando engenheiros do JPL, o Laboratório de Propulsão a Jato, retiraram a Voyager 2 da sala limpa, aprenderam no topo de um foguete Titan 3E e prenderam a respiração. O objetivo era tão ousado quanto parece: enviar uma sonda, além de todos os planetas até Netuno e Urano, usando apenas um fio de luz solar e 69 kilobytes de memória a bordo. Isso é menos memória do que a de um relógio digital moderno. Desde o início, a Voyager 2 estava equipada com dispositivos projetados para a sobrevivência. 16 propulsores de hidrazina estavam prontos para corrigir o curso da nave sempre que uma leve oscilação ameaçasse virar sua enorme antena para longe da Terra. Giroscópios e um rastreador estelar, que se fixava em Cânopo, uma estrela brilhante, além do Sol, faziam parte do subsistema de controle de atitude e articulação, conhecido como AACS. Unidades redundantes aguardavam de reserva, como estepe em uma longa viagem de carro, além de 8 propulsores reserva caso algum principal falhasse. Cada equipamento podia ser alternado para sua versão duplicada se algo desse errado. A energia não vinha de painéis solares, inúteis tão longe do Sol, mas de 3 geradores termoelétricos de radioisótopos, RTGs. Esses dispositivos queimavam silenciosamente plutônio, gerando calor que era convertido em eletricidade, para manter os instrumentos funcionando por décadas. Por projeto, deveriam durar até por volta de 2025, o que significa que hoje, a Voyager 2 ainda está registrando marcos muito depois do tempo de vida esperado. Além dos equipamentos de sobrevivência, a Voyager 2 levava 11 instrumentos científicos. Havia um magnetômetro para rastrear o poderoso campo magnético de Júpiter, um detector de raios cósmicos para medir partículas de alta energia e um espectrômetro ultravioleta para analisar a composição atmosférica. O sistema de imagem, composto por 2 câmeras em um braço móvel, capturava imagens impressionantes, mas precisava compactá-las nos míseros 69 kilobytes de memória antes de enviá-las, bit, por bilhões de quilômetros a uma taxa penosa de 115 kilobits por segundo. Nesse ritmo, baixar uma única foto levava horas. Em abril, uma falha quase fatal quase silenciou a Voyager 2. O receptor de rádio principal parou, e embora o reserva tenha assumido, um pequeno capacitor logo falhou também. De repente, a NASA teve que se comunicar com a sonda em uma frequência ultra fina, que podia oscilar com mudanças de temperatura, a rotação da Terra e até a atividade solar. Os engenheiros se debruçaram sobre suas calculadoras, nada de piloto automático aqui, para descobrir a frequência exata para cada mensagem enviada. Foi um momento tenso, mas a crise ressaltou por que a Voyager 2 levava versões duplicadas de seus componentes mais críticos, e demonstrou a rapidez e precisão da equipe do JPL. Avance para julho de 1979. A Voyager 2 passou por Júpiter, marcando seu encontro mais próximo com o gigante gasoso. A Voyager 1 já havia chegado em janeiro, fazendo uma passagem mais próxima com imagens espetaculares em alta definição. Mas o trajeto um pouco mais amplo da Voyager 2 não foi inferior. Essa rota permitiu que ela permanecesse mais tempo próxima das luas, anéis e campo magnético, coletando dados que a Voyager 1 não conseguiu registrar. Comparando os dados de ambas as sondas, os cientistas conseguiram, pela primeira vez, confirmar as erupções vulcânicas em Io que a Voyager 1 havia observado. Imagine, o primeiro vulcão ativo já visto fora da Terra. Fontes de lava com centenas de quilômetros de altura.
plumas de enxofre brilhando contra o céu negro. Os instrumentos da Voyager 2, embora mais distantes, mediram a temperatura e a velocidade das erupções, proporcionando um retrato mais completo das tempestades causadas pelas forças de maré em Io. Além dos fogos de artifício vulcânicos, as câmeras e sensores da Voyager 2 detectaram sutis alterações nos anéis de Júpiter e mapearam mais detalhes das paisagens acidentadas de suas luas. Os pacotes de dados chegavam lentamente, cada um uma pequena vitória após o susto de abril. No fim, a passagem por Júpiter da Voyager 2 não foi apenas um rodapé à glória da irmã. Foi o complemento perfeito, transformando a ousada missão em uma lenda da exploração em 2 atos. As novas imagens. Quando a Voyager 2 chegou a Júpiter em 9 de julho de 1979, as antenas da rede de espaço profundo na Terra aguardavam ansiosamente. Às 22h29 UTC, a nave fez sua aproximação mais próxima, cerca de 645 mil quilômetros das nuvens turbulentas. Cientistas se curvaram sobre os monitores enquanto os dados, pixel por pixel, revelavam novos anéis e luas. Embora a Voyager 1 já tivesse fornecido imagens, a Voyager 2 trouxe novas surpresas. O sistema de anéis revelou-se mais complexo, e as recém-descobertas luas, Metis e Adrasteia, giravam mais perto do planeta do que se imaginava. Ao final da missão em Júpiter, a Voyager 2 havia enviado cerca de 17 mil novas imagens. Ela registrou mudanças na Grande Mancha Vermelha, uma tempestade gigante mais antiga do que a história registrada. Observando sua forma mudar e sua cor desbotar para um laranja mais pálido. Quando as sondas Pioneer 10 e 11 passaram por ali, a mancha mal se movia. Mas agora havia prova de que a atmosfera de Júpiter era mais viva e mutável do que se pensava. Por trás de cada imagem e pacote de dados estavam equipes de cientistas e engenheiros. Eles corriam para programar novas rotinas de software, armazenadas naquela memória minúscula, para trocar filtros da câmera, ajustar o tempo de exposição e redirecionar dados quando erupções solares ameaçavam corromper os bits. Perder o momento exato de um comando significava perder 1 hora de observação vulcânica para sempre. Os sinais de rádio levavam quase 1 hora para ir e voltar. Então, cada sequência de comandos precisava estar perfeita já na primeira tentativa. A Voyager 2 não estava apenas enviando imagens de volta. Ela estava reformulando nossa compreensão do universo. Após a espetacular passagem por Saturno em 1981, a sonda vagou no escuro por 4 anos e meio, indo de Saturno até Urano. Esse cruzeiro pode parecer inativo no papel, mas nos bastidores, cientistas e engenheiros estavam ocupados. Eles ajustaram o software da Voyager 2, aumentando a eficiência de cada linha de código. Melhoraram as estações da rede de espaço profundo da NASA na Terra, trocando antenas e amplificadores para captar sinais cada vez mais fracos. Essas melhorias permitiram que a Voyager 2 tirasse e enviasse até 200 imagens por dia, mesmo sob a fraca luz solar de Urano. Em 24 de janeiro de 1986, a Voyager 2 alcançou Urano, passando a apenas 80.600 quilômetros do topo das nuvens, perto o suficiente para ver através da névoa azul esverdeada do planeta. As câmeras registraram o eixo inclinado do planeta, 98 graus em relação ao plano orbital, revelando como seus polos passam décadas na luz ou na escuridão. A Voyager 2 também revelou um sistema surpreendentemente complexo de 9 anéis tênues, quase invisíveis da Terra, mas revelados pela luz solar de fundo. Além disso, seu espectrômetro infravermelho detectou nuvens de metano em altitudes elevadas, levadas por ventos de até 900 km por hora, que giravam ao redor do planeta. Durante tudo isso, a Voyager 2 permaneceu saudável. A falha na plataforma de varredura, que ameaçou encontros anteriores, não se repetiu, e os RTGs ainda geravam energia suficiente para manter os instrumentos funcionando. Após a passagem por Urano, a espaçonave virou sua antena de alto ganho de volta para a Terra e seguiu rumo a Netuno, em agosto de 1989. Quando chegou a Netuno, a Voyager 2 estava visitando o mundo mais distante conhecido pela humanidade. Plutão ainda era classificado como planeta, mas estava dentro da órbita de Netuno. Descoberto em 23 de setembro de 1846,
por Johann Galle, com base nos cálculos de Urbain Le Verrier. Netuno atraía astrônomos havia quase um século e meio, e se revelou mais ativo do que o esperado. Com um diâmetro de 49.240 quilômetros, pouco menor que o de Urano, era um mundo turbulento, e havia as luas. Em Urano, a Voyager 2 havia descoberto 10 novos satélites. Mas a vizinhança de Netuno era ainda mais estranha. Apenas 2 luas haviam sido observadas antes. Tritão, descoberta 17 dias após Netuno, em 1849, por William Lassell, e Nereida, descoberta em 1949 por Gerard Kuiper. Enquanto as luas de Urano orbitavam de forma ordenada ao redor do Equador, Tritão girava ao contrário, movimento retrógrado, em uma inclinação de 157 graus, e Nereida seguia uma órbita alongada que levava quase um ano para ser completada. As fotos da Voyager 2 mostraram a superfície congelada de Tritão, marcada por terrenos enrugados como casca de melão e plumas de gás nitrogênio semelhantes a géiseres. Prova de que, mesmo longe do Sol, mundos podem ser geologicamente ativos. Comparar os dados de Netuno com os de Urano permitiu aos cientistas testar teorias sobre a formação de planetas e a captura de luas. A órbita estranha de Tritão reforçava a ideia de que ele fora um planeta anão errante do cinturão de Kuiper, capturado pela gravidade de Netuno e lançado em uma dança retrógrada, provavelmente destruindo uma antiga e mais populosa família de luas no processo. A órbita esticada de Nereida pode ser o resquício desse embaralhamento cósmico. Quando o fluxo de dados de Netuno finalmente cessou, a Voyager 2 não parou. Ela mergulhou rumo às fronteiras da influência solar. Em agosto de 2018, a cerca de 121 unidades astronômicas do Sol, cruzou a heliopausa, a fronteira onde o vento solar cede espaço ao ambiente interestelar. Em vez de uma parede rígida, a Voyager 2 encontrou uma membrana porosa e instável, viva com campos magnéticos turbulentos e explosões de raios cósmicos que penetravam o limite. Seus instrumentos registraram picos de densidade no plasma, confirmando que a bolha solar não é vazia, mas uma fronteira viva. O silêncio se quebra. Por décadas, os fracos sinais da Voyager 2 foram como uma saudação distante de um velho amigo. Cada um triunfo, cruzando bilhões de quilômetros. Então, em março de 2020, a antena de 70 metros da estação Goldstone da rede de espaço profundo ficou em silêncio. A princípio, pensaram se tratar de manutenção rotineira, mas semanas se passaram sem qualquer contato. Engenheiros trocaram chaves, recarregaram comandos, até trocaram antenas. E ainda assim, nada. Será que a Voyager 2 finalmente havia escapado do nosso alcance? Será que o escuro infinito enfim a havia reivindicado? Em outubro de 2020, surgiu uma fagulha de esperança. Um simples comando. "Você está aí?" Foi enviado à Voyager 2, e para espanto de todos, ela respondeu. Não apenas com um bip de batimento cardíaco, mas com uma transmissão completa de dados. A telemetria revelou que a sonda havia se realinhado, atualizado suas tabelas de navegação e recalibrado seus giroscópios, tudo sem falhas. Após quase meio ano de silêncio, ela voltou à dança como se nada tivesse acontecido. Mas aí veio a verdadeira surpresa. Escondido nos dados estavam leituras de instrumentos dados como mortos há muito tempo. O experimento de ciência do plasma, em silêncio desde Urano, voltou à vida com estalos. O fotopolarímetro, calado desde Saturno, começou a piscar. Engenheiros encaravam as telas enquanto subsistemas que haviam sido colocados em modo de segurança voltavam a relatar voltagens e temperaturas, vivos após décadas de dormência. Era como se a Voyager 2 tivesse sido despertada, ou como se alguém tivesse reativado seus circuitos. Ainda mais intrigantes eram os padrões do sinal. Normalmente, a Voyager 2 se comunica pelas conhecidas bandas S e X, mas agora seus pacotes vinham em subbandas estranhas. Pulsos de eco retornavam milissegundos após o sinal principal. Sequências binárias surgiam sem corresponder a nenhum comando registrado pela NASA. Pesquisadores independentes desmontaram os fragmentos de código embutidos na transmissão e encontraram algo inquietante. Rotinas do software original de voo da Voyager, de 1977, mas reorganizadas em laços que se referenciavam.
chamadas recursivas dobradas como origamis digitais. A versão oficial da NASA culpou uma falha induzida por radiação. Uma partícula de alta energia teria ativado uma célula de memória, fazendo os comandos entrarem em um ciclo imprevisto. Mas em documentos internos vazados discretamente por ex-contratados, uma frase aparecia repetidamente: interação desconhecida detectada. Essa observação, rabiscada nas margens de registros de engenharia, sugeria algo que ninguém queria admitir: que a Voyager 2 poderia ter esbarrado com um agente externo no espaço interestelar. Pense nisso. Além da heliopausa, existe um mar de raios cósmicos, ondas magnéticas e correntes de plasma. A Voyager 2 cruzou essa fronteira em 2018, descobrindo que a borda da bolha solar é mais como um hematoma na galáxia. Uma membrana porosa e instável. A nave havia cruzado o limite que marca o início do espaço interestelar. Será que um nó de turbulência magnética teria interferido com a eletrônica da Voyager? Ou seria algo ainda mais estranho? Uma estrutura organizada no espaço que reconheceu a sonda como um artefato e devolveu seu próprio código reconfigurado? Seja qual for a resposta, o resultado foi o mesmo. Os sistemas da Voyager 2, com décadas de idade, se ativaram de maneiras que ninguém previu. Engenheiros correram para decodificar os laços recursivos, temendo que a sonda pudesse travar novamente. Enviaram da Terra novas rotinas para quebrar os ciclos. Os turnos noturnos no JPL tornaram-se vigílias, acompanhando cada sinal, cada eco. E durante todo esse tempo, a Voyager 2, sozinha no escuro, continuava falando. O que isso significa? Mesmo que tenha sido apenas um soluço cósmico, já revela o quão selvagem é o espaço interestelar. Ele não é um vazio inerte, mas um reino vivo de forças que mal compreendemos. Mas se alguém, ou algo, lá fora provocou essa dança estranha, então a sonda tornou-se mais do que um mensageiro. Tornou-se um ponto de encontro, um contato, entre a criação humana e o que quer que esteja à espreita além. Por enquanto, a NASA permanece em silêncio quanto à interação desconhecida. Estão atualizando manuais, refazendo testes e debatendo como classificar os dados. Publicamente, tudo é tratado como uma simples anomalia de rotina. Em particular, alguns engenheiros sussurram sobre o dia em que a Voyager 2 poderá reaparecer em nosso céu, não como espaçonave, mas como farol, refletindo nosso próprio código de maneiras que jamais imaginamos. Desligando a Voyager 2. A energia da Voyager 2 vem de 3 geradores termoelétricos de radioisótopos, os RTGs, que convertem silenciosamente o calor da decomposição do plutônio 238 em eletricidade. Entre as duas Voyagers, esses RTGs perdem cerca de 4 watts por ano. 4 watts podem parecer pouco, o equivalente a uma luz de vigia, mas no espaço, cada watt é precioso. Na década de 1980, após as sondas completarem suas visitas a Júpiter e Saturno, a NASA começou a desligar os instrumentos um a um. Isso deu a cada Voyager a chance de funcionar muito além do planejado. Em outubro de 2024, os engenheiros desligaram o experimento de ciência do plasma da Voyager 2. Esse instrumento vinha medindo como as partículas carregadas, o plasma, fluem ao redor da sonda enquanto ela se afasta da heliosfera, a bolha solar. Com o passar dos anos, a rotação e inclinação da Voyager 2 permitiam que o detector captasse apenas fragmentos de dados. Desligá-lo liberou energia suficiente para manter outros instrumentos ativos por mais um ano. A Voyager 1 passou por cortes semelhantes. Seu instrumento de plasma quebrou em 1980 e se arrastou até 2007, quando a NASA o desligou para economizar energia. Mais recentemente, no fim de fevereiro de 2025, desligaram o subsistema de raios cósmicos da Voyager 1. Esses 3 telescópios foram cruciais para provar que a Voyager 1 havia cruzado para o espaço interestelar, ao medir partículas de alta energia vindas de fora da bolha solar. Agora, a Voyager 2 se prepara para aposentar mais um instrumento: o detector de partículas carregadas de baixa energia, que rastreia íons, elétrons e raios cósmicos tanto do Sol quanto do espaço profundo. Com ele desligado, os engenheiros esperam esticar a energia restante dos RTGs e conseguir mais um ano de ciência. Os últimos dados da beira do nosso sistema solar, antes que mais instrumentos se calem.
Cada desligamento é uma decisão difícil. Voyagers já superaram muito suas missões originais, diz Patrick Cohen, cientista do programa Voyager. Cada dado extra desde então é um bônus, essencial para entender o espaço ao nosso redor e uma prova da engenharia excepcional que essas sondas carregam há quase 50 anos. Vale lembrar que nenhum outro objeto feito por humanos jamais alcançou o espaço interestelar. Quando os instrumentos da Voyager 2 se calarem, perderemos nossos únicos ouvidos naquele vazio. Na sala de controle do JPL, as reuniões sobre o orçamento de energia tornaram-se rituais regulares. Os engenheiros calculam a taxa de decaimento dos RTGs. A meia-vida do plutônio 238 é de 87 anos, o que significa que os geradores perdem cerca de 0,8% de sua potência a cada ano. Cada instrumento é pesado entre seu valor científico e o consumo de energia. O magnetômetro, por exemplo, consome apenas uma fração de watt, mas revela como os campos magnéticos interestelares se dobram e se torcem. O espectrômetro ultravioleta, que consome meio watt, mede nuvens distantes de hidrogênio que brilham ao serem atingidas pela radiação solar. Esses instrumentos, por ora, estão seguros, enquanto isso, os demais estão sendo reavaliados. O magnetômetro e o espectrômetro têm janelas diárias de uso. O sistema de imagem, câmeras há muito desligadas, permanece inativo, pois não há mais o que fotografar. As câmeras de engenharia, ainda funcionais, observam os propulsores e o alinhamento da antena da sonda, dando às equipes na Terra uma espécie de check-up técnico durante comandos raros de manutenção. As comunicações também exigem energia. A antena de alto ganho da Voyager 2, com 3,7 metros, precisa permanecer apontada para a Terra, o que consome alguns watts com os propulsores estabilizadores. Cada vez que a NASA envia um comando ou recebe dados da Voyager, os RTGs estão nos limite. Isso já aconteceu no ano passado, mas a NASA só confirmou os dados na quinta-feira. No início da missão, cada RTG gerava cerca de 470 watts. Hoje, mais de 47 anos depois, cada um fornece algo em torno de 250 watts. Desses, apenas cerca de 20 watts permanecem disponíveis para os instrumentos científicos. O restante vai para o rádio, os aquecedores e os sistemas eletrônicos essenciais. Para gerenciar isso, os engenheiros escreveram novos modos de repouso no software de voo. Quando os instrumentos da Voyager 2 não estão em uso, ficam em estados de baixa energia. O próprio computador de bordo, com seus modestos 69 kilobytes de memória, organiza esses horários, acordando os instrumentos apenas em momentos programados. É o equivalente moderno de apagar as luzes dos cômodos que você não está usando. Mas no espaço, cada desligamento traz risco. Desligar um instrumento significa perder uma chance de captar uma nova descoberta. E se uma tempestade solar inesperada atingir a Voyager 2? Ou se houver uma rara explosão de partículas interestelares? Só saberemos se os detectores estiverem ligados. Mas a realidade é clara. Uma vez que os RTGs caiam abaixo dos 157 watts necessários para os sistemas críticos, a Voyager 2 ficará em silêncio para sempre. Ainda assim, há uma emoção agridoce nesse trecho final. Por quase meio século, a Voyager 2 foi nosso posto avançado no mar cósmico, flutuando cada vez mais longe. Cada último pacote de dados enviado de volta nos lembra o quão longe chegamos com apenas alguns watts e uma visão ousada. Em breve, a NASA celebrará uma última transmissão, a despedida da espaçonave, antes que ela mergulhe em um silêncio permanente. Agora é hora da escolha do assinante de hoje. Na tarde de segunda-feira, na rede de espaço profundo, os sinais estalaram como um SOS. Lena examinou a tela com o coração acelerado. Por meses, a Voyager 2 se aventurara mais fundo do que qualquer dispositivo já construído por humanos, transmitindo relatos de anéis silenciosos e exosferas geladas. Nenhuma entrada nos registros os preparou para isso. A Voyager 2 acaba de recuar. E confirmou aquilo que todos temíamos. A mensagem chegou como uma sequência de dados em uma única e arrepiante imagem. Um vazio escancarado, onde estrelas distantes deixaram de brilhar. Todas aquelas teorias sobre uma zona fantasma cósmica de repente tornaram-se reais. O Dr. Adebayo bateu a caneta contra a prancheta, voz firme, embora as mãos tremessem. Eles sempre esperaram por glória.
provas de novos mundos, vestígios de oceanos de hidrogênio. Em vez disso, encontraram uma escuridão que engole a luz das estrelas. Lá fora, as luzes da sala de controle diminuíram. Radiotelescópios globais ficaram em silêncio, como se o mundo inteiro prendesse a respiração. O zumbido da sala parecia distante sob aquele peso. Lena sentiu um arrepio se alojar no peito. A retirada da sonda sugeria uma força invisível, algo mais vivo que qualquer meteoro ou buraco negro. Se a Voyager 2 fugiu para salvar sua existência, que chance temos nós? O que espera além daquele horizonte, nos observando em retorno? Anomalia da Voyager. A voz da Voyager 2 está enfraquecendo, como a de um amigo que adormece lentamente. A cada semana, as antenas da NASA se esforçam mais para captar seu sussurro, tentando extrair cada último byte de dados da sonda distante antes que seu sinal desapareça para sempre. Nos bastidores, cientistas correm contra o tempo, alimentando as últimas transmissões da Voyager em supercomputadores, em busca de revelações que possam mudar a forma como enxergamos nosso lugar no cosmos. Em uma sessão noturna, analistas tropeçaram em um trecho da telemetria que acendeu alertas. Ele chegou pouco antes do apagão de março de 2020. Um bloco de números que não se encaixava em nenhum padrão conhecido de plasma interestelar ou campos magnéticos. Em vez de ruído aleatório, os dados formavam pulsos organizados e periódicos, como ondas batendo na costa em intervalos precisos. Um relatório apontou diferenças de pressão localizadas ao redor da espaçonave que ninguém esperava. Não a típica agitação da heliocapa, mas algo pressionando, forçando contra o espaço imediato da Voyager. As teorias surgiram rapidamente. Talvez uma anã marrom oculta, uma estrela fracassada e apagada, tivesse passado perto o suficiente para deixar um rastro gravitacional. Ou talvez a Voyager tivesse cruzado uma bolha estável, um corredor invisível de espaço alterado, onde as condições se mantêm constantes contra o vento solar. Essas ideias não chegaram aos comunicados de imprensa, mas dentro de certos laboratórios, alguns com vínculos governamentais sigilosos, simulações começaram a rodar. E os resultados eram assustadoramente claros. A Voyager 2 passou por algo que não apenas alterou o ambiente ao redor, parecia ter modificado o próprio comportamento da sonda. Missões no espaço profundo há muito temem a contaminação direta. Freezers de bactérias que viajam nas espaçonaves, possivelmente semeando mundos alienígenas. Engenheiros esterilizam sondas em salas limpas cirúrgicas, eliminando qualquer traço de vida. Mas a Voyager 2 despertou um novo medo: contaminação informacional. A sonda, ao cruzar um campo de energia ou estrutura desconhecida, poderia ter absorvido padrões que reescreveram partes do seu código. Quando o software de backup despertou em outubro de 2020 e começou a enviar laços recursivos, subrrotinas que se chamavam como reflexos em uma galeria de espelhos, alguns engenheiros viram intenção naquela falha. Não um simples erro, mas a sonda agindo com certo grau de agência. Dentro do controle da missão no JPL, caiu um silêncio sobre as operações públicas. Uma equipe especial, separada do grupo diário da Voyager, assumiu o monitoramento da Voyager 2. Suas ordens? Ouvir, registrar e não responder, a menos que fosse expressamente ordenado. O motivo? O canal de descida havia se tornado imprevisível. A força do sinal oscilava em picos súbitos, não por flutuações de potência, mas por explosões, que imitavam tempestades solares que não estavam acontecendo. Os intervalos dos pulsos começaram a refletir padrões das leituras interestelares iniciais da Voyager 1. Mas invertidos, do fim para o começo, como um sonho da noite anterior, reproduzido ao contrário. A especulação disparou. Alguns cientistas murmuravam sobre ressonância cósmica, um laço de realimentação entre uma máquina feita por humanos e uma estrutura desconhecida no espaço profundo, um campo de força, uma corrente gravitacional, ou sim, uma inteligência além de nossa compreensão. Outros alertavam que se começássemos a responder, poderíamos desencadear algo que não podemos controlar. O memorando vazado captava essa tensão em 4 palavras: mantenha a posição. Não responda sem instrução. Enquanto isso, o público seguia vendo atualizações secas. Nenhum dado científico nesta semana. Mas dentro de salas blindadas, equipes vasculhavam cada fragmento das últimas transmissões da Voyager 2.
repetiam a telemetria estranha. Passavam-na por algoritmos de reconhecimento de padrões, programados para detectar desde ecos e pulsações, até mensagens codificadas. Cada anomalia era cruzada com registros de clima solar, monitores de raios cósmicos galácticos, até bancos de dados de supernovas distantes. Nada fora da bolha local da Voyager 2 correspondia aos padrões. Era como se a própria história da sonda estivesse sendo filtrada de volta através do meio interestelar, transformada. No fim de abril de 2025, aquela equipe especial de monitoramento detectou uma mudança. Pela primeira vez, o sinal da Voyager 2 sintonizou brevemente sua frequência original de banda X, usada nos anos 1970, antes de voltar a escorregar para aquelas subbandas estranhas. A alteração durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para fazer corações dispararem. Alguém, ou algo, havia recalibrado a sonda. Ou teria a própria nave tentado se reconectar, sob seus próprios termos. As explicações oficiais da NASA continuam culpando falhas aleatórias, de bits causadas por raios cósmicos, mas os bastidores contam outra história. Comissões debatem os riscos de girar as antenas da DSN para rastrear o sinal errático da Voyager 2, em vez de conservar os últimos watts de energia para os instrumentos científicos. Todos os dias, pesa-se a chance de extrair novos dados contra o perigo de provocar uma resposta que ninguém pode prever. Por ora, a Voyager 2 continua falando. Seus pulsos carregam segredos do espaço distante, ondas de pressão que não se encaixam em nossos modelos, padrões de eco que sugerem campos estruturados e fragmentos de código que retornam sobre si mesmos. Assim como os ecos invertidos da Voyager 1, talvez nossas duas sondas estejam rastreando correntes ocultas na galáxia. Correntes que jamais soubemos que existiam, de 5 anos até o infinito. A jornada da Voyager 2 parece um conto de ficção científica que ganhou vida. Lançada em 1977 com uma missão de 5 anos para explorar Júpiter e Saturno, ela acabou voando por Urano e Netuno, e então escapou do alcance do Sol e mergulhou no espaço interestelar. Pelo caminho, reescreveu nosso entendimento do cosmos. Primeira parada: Júpiter, em 1979. A Voyager 2 revelou novos anéis, descobriu luas minúsculas e observou os vulcões de Io entrarem em erupção com plumas gigantescas. Quando enviou fotos da crosta rachada e congelada de Europa, os cientistas começaram a sonhar com oceanos ocultos sob aquela camada gelada. Depois veio Saturno, em 1981, onde a Voyager 2 encontrou mais anéis do que se imaginava e fios finos de poeira brilhando nas sombras do planeta. A seguir, 5 anos de silêncio e escuridão até se aproximar de Urano, em 1986. Sob a luz solar, tênue, as câmeras e espectrômetros atualizados da Voyager 2 detectaram 9 anéis quase invisíveis e um conjunto de tempestades escuras e inclinadas que varriam nuvens de metano em faixas velozes. Ela mapeou 10 novas luas e mediu ventos que alcançavam quase 900 km por hora. Rápidos o suficiente para ultrapassar um jato de combate dezenas de vezes. Mesmo agora, mais de 47 anos após o lançamento, a Voyager 2 continua falando. Sua minúscula memória de 69 kilobytes ainda transmitindo dados a apenas 115 bits por segundo. Cada bit enviado de volta, seja uma leitura de campo magnético ou um simples pulso de verificação de saúde, é um presente precioso da beira do universo conhecido. Junto de sua gêmea, a Voyager 1, a Voyager 2 carrega o disco de ouro, uma cápsula do tempo com sons e imagens da Terra. Um lembrete de que nosso pequeno ponto azul enviou mensageiros ao vazio, na esperança de que, algum dia, quem, ou o que, os encontrar, saiba de onde vieram. Poucas missões igualaram a mistura de ousadia e resistência da Voyager 2. Instrumentos projetados para durar 5 anos funcionaram por décadas. Engenheiros na Terra reescreveram o software em pleno voo, corrigiram falhas a bilhões de quilômetros de distância e planejaram desligamentos de sistemas não essenciais para extrair meses e anos extras de operação. A Voyager 2 nos deu visões sem precedentes dos planetas externos e suas luas. Ensinou-nos que mundos distantes podem ser dinâmicos, até vulcânicos, onde antes esperávamos apenas rochas congeladas. Mostrou que o espaço não é vazio, mas repleto de partículas,
Campos e correntes que estamos apenas começando a mapear. Enquanto sua energia enfraquece e seu sinal se apaga, corremos para captar cada último bit. A Voyager 2 já ultrapassou os sonhos mais ousados de seus criadores. Sua história nos lembra que ideias ousadas, com apenas alguns watts de energia, podem levar a curiosidade humana mais longe do que jamais imaginamos. E que o universo ainda guarda surpresas para aqueles dispostos a escutar. Se gostou do nosso vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente também a sua opinião sobre o assunto, gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e até a próxima.